Boa noite, cumprimento aos amados e amadas irmãs em Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a estarmos passando por algumas partes da Sagrada Escritura, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Deus Uno e Trino possa nos dar discernimento e sabedoria para falar da sua palavra e viver o seu amor. Deus Todo-Poderoso tem compaixão, renova, realiza, cura, milagres e prodígio em nosso meio. É necessário crermos, confiar e acreditar. Sim, Senhor, no Antigo Testamento, lá no livro de Juízes, onde tu levantaste um homem que a sua mãe era estéril e era velha, e tu enviaste um anjo a falar com ela, que ele ia dar à luz, e o nome dele foi colocado Sansão, que o significado de Sansão é semelhante ao sol, ou filho do sol, ou igual ao sol. Nós sabemos que o sol é tão forte que quando ele abre de manhã, ninguém nem consegue olhar para ele, da sua potência. Assim era Sansão, um homem muito forte, mas isso lhe custava guardar um segredo após o seu nascimento. E nós sabemos que ele guardou por algum tempo e ele tinha uma força incomparável com qualquer homem da terra ou com a maioria dos homens. Porque o segredo não era dele, o poder não vinha dele, o poder emanava de Deus para aquele homem. Então nós sabemos que houve uma mulher que conseguiu arrancar dele esse segredo. Ele foi traído por ela, chamado Dalila, acreditou e confiou nela, e ela passou o seu segredo para os filisteus, que era aquele povo que Deus tinha endurecido os seus corações para eles tomar conta das terras que era do povo eleito de Deus. Mas pelo povo ser eleito e desvirtuar-se do caminho do Senhor, o Senhor colocou aquele povo na mão dos filisteus, para que eles viessem sofrer e padecer. Durou 40 anos, eles nas mãos dos filisteus, até que o Senhor fez com que aquela mulher que já era velha e estéril desse à luz a mãe de Sansão. E através de Sansão ele ia libertar o povo da escravidão, que era juiz, que atuava como juiz, atuava como advogado, atuava como pacificador e atuava como matador, se fosse o caso, para tirar o povo da escravidão. Por um bom tempo ele seguiu a Deus e serviu a Deus, mas depois desvirtuou-se do caminho do Senhor e foi onde houve a sua ruína e a sua queda. Muitas vezes nós achamos que nós por si só, nós por si mesmo possamos alguma coisa e nada podemos se Deus não estiver no controle. Se praticarmos o bem, a libertação dos eleitos é enviada por Deus. Sansão foi traído por Dalila. Sabemos que 2 páginas da Bíblia falam só da vida de Sansão, desde dele ser fecundado no ventre da sua mãe até a sua morte. Só que no final, depois daquele homem ter sido cortado o cabelo, que o poder estava nas tranças e não podia cortar o cabelo dele, passar navalha nem nada. E a partir do momento que a Dalila o traiu e cortou o seu cabelo, que ele perdeu as forças, aquele povo, aquele exército veio e capturou-lo, tornou-lo escravo, judiou dele, massacrou ele. Ele ficava dia e noite, ficou cego dos 2 olhos, furaram os olhos dele. E ele rodava aquele rodamuinho dia inteiro, até um certo dia que o Senhor
o seu cabelo cresceu, ele se arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou-lo, renovou-lo e devolveu as suas forças. E ele derrubou aquele palácio com todo aquele povo que lá estava. Matou a todos, inclusive ele também, porque ele estava embaixo dos escombros que caíram por cima dele. Mas ele, no final de tudo, realizou o que Deus queria. Mas não era dessa forma que Deus queria. Deus queria que ele ficasse são, sadio e sarado. Mas por ele desobedecer, ele teve que se tornar um escravo por contar o seu segredo que não era para ele contar para ninguém. E ele contou para aquela mulher que o traiu. Tem coisas que é só você e Deus, que é só eu e Deus, e mais ninguém. E tem coisas que possamos partilhar, e tem coisas que podemos dividir, mas tem coisas que é só nós e Deus. Aí vamos para a vinda de Jesus, onde ali no seu martírio, quando ele foi para o Calvário, chegando no lugar da crucificação, lá colocar mais 2 ladrões junto a ele. Um se chamava o outro, que o nome foi apagado por sua desobediência, por não crer, por zombar de Cristo, se condenou por si próprio. E o outro homem chamado Dimas, que era ladrão também, é chamado de bom ladrão, por quê? Porque ele se arrependeu. Ele disse para aquele outro: nós estamos aqui pagando o preço do pecado, os erros e as falhas que praticamos. Mas esse homem não tem pecado algum. E disse ainda mais: quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Dimas significa, o significado do nome Dimas, o pôr do sol. Vamos dizer que é na última hora que ele se arrependeu, que era no fim do dia, no fim da tarde. E por isso significa esse nome, Dimas, o pôr do sol, ou o final do dia. Aquele que se arrepende na última hora, aquele que se arrepende aos 45 minutos do segundo tempo e pede perdão, e ele já estava pagando o preço dos seus pecados, porque ele já estava na prisão. Então os erros cometidos na terra, os crimes que ele tivesse cometido, ele já estava pagando na prisão, na lei dos homens. E ali na lei divina, ele se arrependeu, clamou: aquele que tem o poder de perdoar pecado, de sarar ferida e de curar almas. Ali ele perdoou os pecados daquele homem e disse para ele, como diz para todos que se arrependem, aí onde você está, e você possa dizer: Senhor, tende compaixão de mim. Senhor, perdoa minhas falhas. Senhor, eu não quero mais andar no caminho errante. Senhor, eu não quero andar mais no caminho errado. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero pôr em prática a tua palavra, porque a tua palavra tem poder de libertação, a tua palavra tem poder de salvação, a tua palavra realiza milagres, curas e prodígio. Entra em minha vida, entra em minha casa, lava-me de dentro para fora, me faz um homem novo. E a mulher diz: faz uma mulher nova, renovada, transformada, para combater o bom combate, como Dimas, como Sansão, que significa semelhante ao sol, ou filho do sol, ou igual ao sol, que é forte, que ninguém consegue olhar para ele na hora que ele nasce de manhã, ou quando ele está a meio-dia, chega a estar tinindo. Você não consegue olhar diretamente ao sol, que os raios nos imobiliza e não permite que nós olhamos. E a força de Sansão vinha de Deus, daquele que criou o sol, daquele que criou a lua, daquele que criou o mar, daquele que criou tudo que somos e temos e vemos, e aquele que não vemos,
As coisas visíveis e invisíveis foi criada por ele e para ele. Ele não criou o mal em si, mas ele criou aquele que se tornou mal, que era Satanás, o homicida, aquele que é o príncipe do pecado, aquele que é o rei das trevas, foi criado por Deus. Mas ele quis ser igual a Deus e foi lançado para as profundezas e reina na terra, buscando a quem devorar, a quem dá brecha para ele adentrar e destruir uma família, uma pessoa, uma nação. Por isso se entregue a Jesus Cristo, dê lugar a Cristo, faça como Dimas e se arrependa como Sansão. E também como Dimas significa o pôr do sol, aquele que na última hora se arrepende, aquele que na última hora pede perdão, aquele que pagou o seu preço na prisão e foi para ali, foi ser crucificado para estar ao lado do Mestre, a quem ele disse: Mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Peça para Jesus aí onde você está: Mestre, perdoa minhas falhas. Mestre, me insere em tua família, para que eu seja discípulo e discípula amada, para que eu ponha em prática a tua palavra, para que eu viva o teu evangelho, evangelho de salvação, evangelho de libertação, evangelho de transformação. Ó Rei da glória, cura, Senhor, esse teu povo, que se entregue a ti, porque sabemos que Sansão nasceu com um propósito para libertar aquele povo dos filisteus. Mas por que eles estavam sendo escravos dos filisteus? Porque há 40 anos atrás eles desobedeceram a Deus e saíram do caminho do Senhor. E aí o Senhor permitiu que os filisteus o fizessem deles escravo. Como muitas vezes você é escravo do vício, você é escravo das drogas, você é escravo do álcool, você é escravo de qualquer vício que for. E aí esse vício te domina, esse vício te destrói. Então não seja escravo do maligno através dos vícios, mas se torne servo de Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, que tem poder de libertação, tem poder de cura e tem poder de salvação. Basta você crer, basta você acreditar, basta você a Ele se entregar, como este homem se entregaram. Foram realmente curados, foram realmente sarados e foram realmente salvos. Por que eles foram salvos? Porque eles reconheceram que sem Deus nada eles seriam, nada eles poderiam, nada eles fariam. Mas com Deus eles tinham o poder de dizer: entra em minha casa, transforma a minha vida, liberta a minha alma e leva para junto de ti no dia e na hora oportuna. Por esta noite, por esse dia, a hora que você for ouvir, seja de dia, seja de noite, seja a hora que for. O importante é você ser impactado por estas palavras de transformação, de cura e de libertação e de salvação. Não se esqueça, Jesus te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele está esperando o seu sim. Seja hoje, seja amanhã, seja o dia que você ouvir estas palavras. Ele quer realmente fazer um milagre em tua vida. Você já é um milagre, mas se permita ser transformado cada dia mais e ser bênção de Deus e canal de graça, levando a boa nova, o evangelho que cura, liberta e salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Jesus é contigo, Jesus é comigo. Ele está aí. Não é o mundo que vai te salvar. Não é o cantor mundano que vai te levar para algum lugar. Ele não sabe nem para onde ele vai. A prova é que nós vemos aí a cada dia o que acontece com aqueles que desobedecem a Deus. Não seja mais um desses, mas seja um que vai reconhecer que você não é nada sem Cristo e não chegará a lugar nenhum. E a sua alma, quando você partir, se partir sem Cristo, será uma mera alma ambulante e só Deus vai determinar onde ela vai. Mas se você morre com Ele, Ele diz: vem para mim, filho meu, vem para mim, filha minha. Aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.